Vini, furei minha orelha na farmácia. O que é que eu faço? Reza. Juro, não tem o que fazer. Só reza. O conteúdo de hoje vai ser bastante rápido. É porque eu recebo todos os dias mensagens de pessoas falando: olha como é que tá a minha orelha, furei na farmácia, tá dando muito ruim, o que que eu faço? Socorro, me ajuda. Sabemos que o grande motivo de se furar na farmácia é o preço. Agora eu não consigo fazer vocês entenderem que a diferença é irrisória. Provavelmente na farmácia você vai acabar gastando muito mais dinheiro com o remédio depois. Então não vem com essa. Ah, mas a outra desculpa que eu posso te dar é que a pistolinha é um susto só. Ah! Vamos entender o que aconteceu há muitos anos atrás. Antigamente, os bebês recém-nascidos, eles saíam já com, acho que a própria equipe médica de enfermagem fazia a perfuração. A criança saía do hospital já com um brinquinho na orelha. Aí a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolveu que isso não era legal pela possibilidade de contaminação que poderia acontecer com o recém-nascido. Haja visto que ele ainda não ia estar, inclusive, imune em relação a todas as doenças e vírus que as vacinas resolvem. Então a Anvisa tirou a responsabilidade do hospital, falando que o recomendado é que fure-se a orelha a partir de 2 meses de vida, que é no mesmo período que as vacinas começam a acontecer nos pequenininhos. E aí então passaram-se a responsabilidade para as farmácias fazerem isso, tanto de bebezinhos quanto de adultos. Todo mundo poderia furar o lóbulo, que é só essa partinha aqui, ó. Daqui pra cima não é lóbulo, que na farmácia poderia ser feito com o uso de pistolinhas. Só que daí em 2003 a própria Anvisa revogou isso, falando: não, esquece o que a gente falou, não é legal, proibido. O motivo da Anvisa é que as pistolas utilizadas pelos farmacêuticos não poderiam ser esterilizadas de forma correta. Olha só a Anvisa fazendo um negócio legal, inteligente, tem razão. As coisas precisam estar esterilizadas. Só que eu não sei, na verdade, sinceramente, porque cargas d'água em 2009 a própria Anvisa revogou essa suspensão e falou: pode, contanto que a pistola seja descartável. Então vou deixar uma foto aqui de uma pistola não descartável, que é essa. A treta dessa pistola é o seguinte: não sei se vocês repararam, existe uma espécie de um Vzinho, que é como se fosse de uma máquina de costura. A joia, ela é enganchada aqui, e aí o seu lóbulo fica aqui no meio, então esse Vzinho meio que segura essa região, a joia tá aqui, e aí ela faz assim, ó, clac! E aí eles falaram que os farmacêuticos podem fazer isso. A partir de 2009 eles revogaram a suspensão, falando que precisaria ser esta pistola aqui, que ela é descartável. E essa lei ainda existe, é permitido a partir dos 6 meses de vida. Por que a partir dos 6 meses de vida? Porque a Anvisa fala que é melhor depois de 6 meses de vida pelo risco de contaminação. Tá, espera. Ô Anvisa do céu. Quer dizer que depois de 6 meses de vida o ser humano tá imune a ser contaminado. É isso? Tem alguma coisa errada? Mas vamos para as coisas óbvias. Eu não trabalho numa farmácia, eu não sou amigo de nenhum farmacêutico, eu não sei de nada do que acontece na farmácia. O que eu sei são pessoas que me mandam mensagens todos os dias, como por exemplo essa desse áudio aqui. Então, não era descartável não, porque ele furou a minha orelha primeiro, e depois ele foi e furou da... Ele só limpou os dois. Primeiro, quando ele foi furar a minha, ele limpou. Daí ele colocou a joia e furou.
Daí depois ele foi, passou álcool de novo e furou a outra orelha. Daí depois ele limpou e foi e furou da... Então sabemos que quase nenhuma farmácia usa pistolas descartáveis. Sabe por quê? Porque é caro. Vai ficar tão mais caro quanto se furar num estúdio. Então eles ainda utilizam essas pistolas que ainda existem empresas que fazem. Ah, Vinícius, mas se pode, se tiver pistola descartável, então eu posso furar na farmácia? Pode. Por lei, pode. Mas agora eu vou te explicar por que você não deveria furar em farmácia. O primeiro motivo, muito óbvio, é porque a pistola vai ser colocada a própria joia para furar a tua orelha, certo? Essa joia, ela não tem uma ponta chamada de pérfuro cortante, ou seja, ela é só uma ponta assim. Isso é um brinco. Esse inclusive eu uso no meu estúdio porque ele é de aço cirúrgico 316L com baixo teor de carbono. Mas eu não furo com ele, tá? Vamos lá. Essa é a ponta de... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Péssimo blogueirinho. Galera, olha o produto que eu tô usando. Achei. Ele é reto. Reto. Então, olha o que ela faz. Peguei uma folha de papel, tá? Eu vou raspar a ponta. Que delícia. É isso que acontece na sua orelha. Essa ponta, se eu usar ela própria pra furar, se eu forçar ela na minha mão, vai fazer uma marquinha, mas não fura. Se eu for muito forte, ela não fura. Por quê? Porque não é pérfuro cortante. Então, quando essa pressão acontecer com a pistola, que ela vai forçar a tua orelha no teu lóbulo, ela vai dilacerar o teu tecido. Então, vai acontecer isso aqui. Vai criar um monte de pontinha de carninha sua. Pense num túnel, só que cheio de pedacinhos de carninha em volta. E aí, pra isso cicatrizar, cara, até isso, essa carninha começar a morrer e ficar liso, esse túnel, e deixar essa perfuração reta para ser saudável, cicatrizar com a joia lá dentro. Isso, ó, eu conheço gente que furou em farmácia e faz 2 anos que o piercing ainda não cicatrizou. Beleza. Qual é a diferença de se furar com uma agulha, seja catéter ou agulha americana? Eu tô sem nenhum catéter aqui, mas eu tenho uma agulha americana. Primeiro que normalmente elas estão esterilizadas, né? Então, a gente vai falar sobre esterilização. Eu vou abrir essa aqui para vocês entenderem. Essa é a ponta que os perfuradores, eles usam para furar, seja a orelha ou qualquer parte do corpo. Quando a gente vai fazer um piercing, a gente usa ou catéter intravenoso ou uma agulha americana, que é essa aqui. A ponta é chamada de bisel, tá? Olha como funciona. Puta merda, como é que eu foco essa bagaça? Aqui, ó. Olha como ela é. Percebe que ela tem uma inclinação, a ponta dela, e um côncavo. Então ela não vai dilacerar o seu tecido. Ela vai penetrar no tecido, quase que como se fosse empurrar os poros para que ela faça uma perfuração perfeita. Olha a diferença na folha de papel. Olha essa diferença. O que você prefere? Sua orelha desse jeito ou assim? Elas são as únicas máquinas que esterilizam numa temperatura que faz com que todo tipo de vírus, bactéria, seja eliminado. Qualquer outro equipamento não vai conseguir eliminar
os vírus de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Ou seja, o álcool não esteriliza. Agora imagine a seguinte situação. Digamos que o fulano tenha AIDS, aí ele vai lá na farmácia, faz essa perfuração. Ah, mas a pistolinha não encosta no corpo. Por isso a gente chama de contaminação cruzada. Se eu encosto numa superfície e outra pessoa encosta também, essa área houve uma contaminação cruzada. Esse Vzinho, que é a chapinha da pistolinha, quando ela vai dilacerar o teu tecido, microgotículas vão encostar nesse Vzinho. E aí vão ficar resquícios de sangue desse cara que foi na farmácia, tinha AIDS e fez o piercing. Beleza. E aí entra você nessa mesma farmácia falando: quero furar minha orelha. O cara vai pegar essa pistola, ele vai pegar um algodão, vai passar álcool aqui e vai colocar isso no teu corpo e furar também. Ou seja, houve uma contaminação cruzada. Vinícius, então se for com pistolinha descartável, pode. Por lei, pode. Aí tem outros pormenores. A joia estava esterilizada e a pistolinha também. A pistolinha eu sei que não tá, porque essas pistolinhas normalmente elas são de plástico e o plástico não dá para colocar na autoclave, porque ele não suporta a temperatura necessária para a eliminação desses vírus. Ok, a pistola é descartável, a joia é esterilizada. Posso então furar na farmácia? Meu, você imagina a quantidade de gente doente que entra dentro da farmácia. A quantidade de contaminações cruzadas que existem nas superfícies da farmácia. Cara, é muito risco para às vezes você ter uma diferença de 10, 15 reais mais em conta do que furar num estúdio de piercing e tatu. Eu li em algum lugar que ninguém vai no estúdio de piercing pra comprar remédio. Então por que a galera vai na farmácia pra fazer piercing? Procura um estúdio de piercing pra fazer o teu furo de lóbulo. Eu sei que parece ser simples, mas não é. O nosso corpo é o que há de mais importante, sempre vai ser assim. Tem mais outros pormenores ainda, mas basicamente esse é o padrãozão do porquê é que eu falo pra galera não furar em farmácia. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser fazer alguma crítica porque não concorda comigo, pode guardar pra você, não precisa falar nada não. Nada dos mimimi já, vai ter os haters que vai falar, porque certeza que algum farmacêutico vai xingar eu. Meu último conselho, joga no Google brinco de farmácia e dá uma olhada nas fotos que aparece lá. Não existe templo maior, mais importante que o nosso corpo. Tem um estúdio chamado Estúdio Magueta que lá nem dor você vai sentir.